10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Pam, 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 pam. Mas será que preferem mesmo? Será o feijão a tradição mais brasileira de todas? E como o feijão é comido em outros países? Por que diabos os cariocas só fazem feijão preto? Tem feijão grudado no meu dente? Sabia que meu apelido de infância era feijão por um curto período? É uma boa ideia comer uma feijoada acompanhada de uma tubaína quente numa quarta-feira com 35 graus na cabeça e voltar a trabalhar? Essas e outras perguntas serão respondidas no primeiro episódio da temporada 2 do Refogado, que é igual à temporada 1, mas com um período de umas semanas entre elas. Vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. O feijão é um grão ou semente que possui várias formas e cores diferentes, com sabores igualmente variados, mas sempre são ricos em fibras, proteínas, carboidratos e vitaminas, principalmente complexo B. E assim como o milho, é possível comê-lo verde como quando comemos vagem, ou já madurado e seco. A combinação com arroz é típica do Brasil e da América Central. Porém, na Venezuela, que está ali pertinho dos países centro-americanos, se come o famoso pabellón, que consiste em arroz, feijão, preto cozido, carne desfiada ao molho e acompanhada de patacón, bananas fritas meio amassadas, delícia de comida. Agora sua origem é meio incerta, mas o provável é que as variedades selvagens surgiram na região da América Central, e ali foram domesticadas para então ser distribuída pela América do Sul. Algumas culturas de feijão datam de mais de 7.000 anos antes de Cristo. Vale lembrar que o feijão é um dos alimentos mais antigos conhecidos. E no momento History Channel, algum alien com o símbolo da FedEx no seu disco voador deve ter levado feijão para a Europa, Ásia e África, já que os egípcios e gregos cultivavam feijões, cultuando-os como símbolo de vida. As ruínas de Troia revelam que feijão era o prato preferido dos guerreiros de lá. Isso faz repensar o cavalo de Troia, uma dor de barriga pesadíssima que faz o cavalão de madeira expurgar soldados gregos. A maior caganeira da história. Não. A maioria dos historiadores atribuem a expansão do feijão pelo mundo pelas guerras, já que os guerreiros sempre levavam como alimento, depois de decepar e estripar uma cidade inteira. Oh, meu bom soldado, depois de queimar uma vila com as pessoas trancadas em suas casas, que ótimo momento para um feijãozinho, não? Agora, outra coisa que deve ter ajudado bastante a difusão deste grão é que ele nasce até na areia de gato. Deve ser a semente mais fácil de plantar que existe. Ainda no campo da história, os inventores da democracia usavam feijões para escolherem algum assunto da polis, depositando num vaso de cerâmica feijões brancos para apoiar algo e feijões negros para recusar a mesma ideia em votação. Desse costume surge a expressão em inglês spill the beans, traduzindo aqui por mim livremente como derramar o feijão. E basicamente essa expressão significa divulgar algum segredo para geral, comumente de forma maliciosa ou forçada. É só você pensar numa eleição que tá indo tudo bem, até que o Sócrates enfia um voleio no vaso e acaba com os últimos grãos de democracia. Saindo dos sistemas políticos e voltando pra cozinha, o brasileirinho médio consome em média 17 quilos de feijão ao ano. Haja camada de ozônio que aguente, hein? O mais comum é o feijão do tipo carioca ou carioquinha, o que, segundo Kelly, ganhou esse nome devido às listras sinuosas na sua casca, lembrando as calçadas de Copacabana. Tal qual o carioca, temos o rajado, que é um pouco maior e suas listras são mais arroxeadas. No geral, eles são cozidos e servidos com um bom caldo, acompanhados de arroz, alguma verdura e legume e alguma mistura. E se você não sabe o que é mistura, vá ouvir o programa número 7 do Refogado. Panqueca é mistura? Ouve lá. Os nomes das variedades geralmente têm relação à sua cor ou forma, e aqui agora eu vou citar algumas delas. O carioquinha já falamos aqui, ele provém do cruzamento de duas variedades, o feijão opaco e o bico de ouro. O rajadinho, também citado, é conhecido como sugar bean fora do Brasil, pelo seu sabor suave que é quase adocicado. Esse eu nem conhecia, mas parece que no Rio Grande do Sul é bem comum e apreciado. Se chama cavalo vermelho, e por lá fazem uma salada com ele para acompanhar churrasco. E na França essa variedade é usada em sopas. E sem ele, o baião de dois ficaria sem graça. Eu falo aqui do feijão fradinho, que tem esse nome basicamente porque sua mancha negra, com um buraco no meio, se parece o cabelo de um frade franciscano. Também é chamado de feijão de corda. E o baião de dois é uma receita bem nordestina, onde se faz o arroz e o feijão juntos. Em alguns estados se coloca carne de sol e queijo coalho na mistura. No Nordeste é comum encontrá-lo à venda descascado para se fazer farinha com ele. E com essa farinha é que se faz o meu querido e amado acarajé, que merece um programa especial, assim que não falarei muito sobre ele. Pra não queimar pauta, né, galera? Com o nome igual daquele juiz famoso dos anos 90, o feijão rosinha rende um caldo de aspecto achocolatado e denso, e já foi o principal feijão do Brasil até os anos 70, quando foi substituído pelo carioca. Ele é um dos alimentos mais completos de origem vegetal que há na natureza.
Tem também o feijão amarelo, conhecido nas regiões sul e sudeste do Brasil, com tons variando entre amarelo e verde. E também tem o maldito feijão azuki. Brincadeira, ele não é maldito. Mas o que fazem com ele é que eu não gosto. Na verdade, eu detesto. Eu explico. Os japoneses fazem um bolinho recheado com feijão azuki. O lance é que esse bolinho é doce. Eu não consigo comer algo com sabor de feijão, textura farinhenta do feijão e doce. Dá uma pane nas ideias. Mas também se usa em saladas. Muito utilizados em saladas também, o feijão branco é bem grande e óbvio, com a casca branca. Também se faz dobradinha com ele. Escuta o episódio 2, bucho. E também usado pelos franceses no cassoulet, a feijoada francesa. Ou será a feijoada um cassoulet brasileiro? Também fica para um episódio sobre feijoada. Falando nisso, finaliza os tipos de feijão com feijão preto, que é a variedade preferida dos cariocas. E que, sem ele, não dá pra fazer uma boa feijoada, né? Também rola com ele uma receita nordestina de feijão de coco, que sinceramente eu desconheço. Uma particularidade dele é que o caldo que ele rende é bem ralo, aguado mesmo, gerando piadas entre os paulistinhas falando que carioca não sabe fazer feijão. Fora saladas e feijão cozido, existe um mundo de receitas com grãozinho. Começando aqui pelo Chile com os famigerados porotos com riendas, que consistem em feijão rajado ou branco cozido com talharim, com macarrão. É uma das comidas símbolos daqui. Também tem os porotos granados, que são feijões cozidos misturados a uma pasta feita de milho triturado, abóbora e manjericão. E às vezes acompanha uma linguiça frita assim por cima. E cara, isso é gostoso, isso é muito bom. Pulando para a Inglaterra, temos e já me desculpem meu inglês nórdico aqui, English Breakfast, que consiste em ovos, bacon, chouriço, cogumelos e feijão cozido. No geral enlatado. Pequenos e branquinhos feito num molho avermelhado com tomates. Isso de café da manhã. Aí quando a galera fica do tamanho de uma criança inglesa literalmente, reclama, né? Mas esse café hoje em dia não é tão consumido lá na Inglaterra não. No geral são cereais e café, suco, um café ocidental, digamos, normal. Só que se você vai em algum restaurante e tudo mais, você pede um English Breakfast, eles te servem tudo isso aí. No México existe uma infinidade de pratos, mas o mais conhecido são os frijoles de la olla. Basicamente são os feijões cozidos, servidos como no Brasil, ou recheando tacos e burritos, e como acompanhamento de outros pratos. Frijoles refritos, algo que lembra nosso tutu de feijão, feito de feijões pretos e temperos, se cozinha os grãos e os separa, os transformando em uma pasta rústica, usando um pouco de água do próprio cozimento. E no México também temos o fenômeno dos frijoles tartarines, ou os feijões saltitantes. Basicamente esse fenômeno acontece porque, em algumas regiões do México, eles comem um tipo de feijão que só nasce por lá, e existe um tipo de traça que consegue botar seus ovos no grão desse feijão específico. E quando são aquecidos, a larva reage ao calor e começa a pular lá dentro, fazendo com que o grão pule na panela ou na frigideira, onde quer que seja. É proteína pura e magia na sua cozinha. Na minha pesquisa, eu também achei uma receita muito doida da República Dominicana. Se chama habichuela con dulce. Eles cozinham feijão vermelho, depois batem no liquidificador e coam. Nesse líquido, eles misturam leite, açúcar, leite condensado, leite de coco, passas e canela. E batatas cortadinhas em cubinhos. Vira tipo uma bebida / creme doce que colocam uns biscoitinhos por cima. Por mais que eu não seja um fanático por feijão e açúcar, eu provaria pra ver como é que é. Agora uma receita muito divulgada pela indústria cinematográfica são os chili beans, ou chili com carne, que é um guisado de carne moída ou carne seca, tomate, cebola, pimenta seca para um carvalho e feijão. A origem é meio incerta, mas parece que surgiu na região da Califórnia, quando eles ainda eram do México, e ficou como herança gastronômica e cultural da gringaiada. Então, fica no balaio das comidas Tex-Mex. E no Rue BR, temos além do tutu de feijão e a feijoada, acarajé, feijão tropeiro e baião de dois, a sopinha de feijão, que aquece o corpo e a alma quando bate aquele friozinho. Pra finalizar, feijão faz peidar demais por causa de um trissacarídeo chamado rafinose, que também tem na couve, aspargo, repolho. Animais com apenas um estômago, tipo eu que tô gravando aqui, não conseguem digerir esse trissacarídeo. E eles vão pro intestino. E lá, eles são fermentados por bactérias que produzem dióxido de carbono, metano e hidrogênio, fazendo cornetar feito um trombone. Eu agradeço muito a Pris Guerreiro, pauteira da podosfera inteira e host do podcast Sem Foco, que me ajudou a escrever esse programa. E eu gostaria de fazer um jabá também. No hiato do refogado, eu participei do podcast Pode Isso, do querido Lucas Balaminuti, com o Batata e a Sara, falando sobre meus tweets sobre comida e tudo mais. O episódio é de número 80 e se chama Românticas 2, Vampiro Vegan Escarola na Taioba do Bacurau. Cara, foi muito divertido gravar isso. Ouçam, que vocês vão escutar um outro lado meu. Um beijão, gente. Eu amo vocês. E até semana que vem.
você gostou do podcast, vai lá e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Obrigada!